Olá, eu sou a Maria Sandra do canal Novidades Mineira. Hoje eu quero compartilhar com vocês, ou melhor, vlogar para vocês um pouquinho do meu trabalho novamente. Aqui eu tenho uma massa salgada, aqui está na masseira, e essa aqui nessa bacia é doce. Vou estar modelando essa massa e mostrando para vocês e conversando um pouquinho com vocês. Como eu falei para vocês, aqui na minha masseira, eu estou batendo uma massa salgada, que é a minha massa de pão caseiro. Ela já está no canal, feito tudo passo a passo, manualmente, sem usar máquina. Tem pouco tempo que eu tenho essa masseira. Eu acho que tem 1 ano que eu ganhei ela de presente do meu marido. Mas o que eu quero compartilhar com vocês é um pão recheado com carne moída e vamos para o fogão para fazer o recheio. Mas antes disso, eu quero mostrar para vocês o barulho da minha máquina batendo o pão. Observa que a minha máquina, ela está ligada. Eu liguei ela numa extensão para fazer a adaptação da tomada, porque é diferente das tomadas tradicional. Um dia eu vou mostrar para vocês. Mas ela já está ligada. Assim que eu fecho ela, ela liga. É automático, observa só. Aqui ela está batendo a massa. Essa massa fica pronta menos de 5 a 7 minutos. E quando abre a massa, a masseira, ela desliga. Olha só. Simplesmente maravilhosa. Para quem gosta de fazer pão, um presente maravilhoso. Aqui eu tenho 250 gramas de carne moída. Vou usar meia cebola, um dente de alho, tomate e essa pimenta vermelha. Vou mostrar como é que eu vou refogar tudo. Acompanha daí. Aqui eu quero dar uma dica para vocês. Essa pimenta aqui, ela arde um pouco. Por isso é bom lavar ela em água corrente e deixar um pouquinho dentro da água, porque esse miolo aqui da pimenta é muito ardido. Outra dica, no meu canal eu fiz uma conserva com essa pimenta. Ela fica simplesmente maravilhosa. Eu convido a você a visitar o canal e procurar o vídeo e avaliar e experimentar também. Aqui a cebola já está dourada. Vou acrescentar o alho para estar dourando um pouco também. E vou acrescentar aqui meio cubo de caldo de galinha. Quero bem dourado. Vou colocar essa quantidade aqui. Observa que ele é tão salgado que a gente vê uma diferença logo na vasilha. Ele se transforma como se fosse um sal. A gente vê até a diferença, observa daí. Demora mais queimar o alho, a cebola. É bem diferente, observa só. E vou estar acrescentando aqui a carne moída. Aqui eu vou deixar essa carne dourar. Quando o fundo aqui tiver amarronzinho, eu volto com vocês. Aqui a carne já tá bem dourada ao fundo da panela, olha só. E tá bem sequinho de óleo. Vou colocar aqui um pequeno fio de óleo aqui no meio e uma colher de colorau, bem pequenina, para dar uma cor nessa carne. Nós mineiros gostamos de usar o corante desta maneira, sempre no óleo. Vou mexer bem e vou depois pingar um pouco de água aqui para desgrudar aqui esse fundo da panela. Ou melhor, já vou acrescentar o tomate.
porque o tomate tem bastante líquido. Dá muito mais certo do que pingar água dessa vez. Aqui eu vou colocar sal, orégano e pimenta do reino. O sal é bem pouquinho porque o caldo de quinó é muito salgado. Aqui para finalizar, vou acrescentar a pimentinha vermelha e o talo da cebola. E quando desligar o fogo, eu acrescento a cebola, para ficar um sabor intenso. Então só vou dar uma mexidinha e desligar o fogo, porque aqui já está pronto. Aqui já está pronto. Vou desligar o fogo, desligando e acrescentando a cebolinha e pronto. Aqui tá minha massa. Ela já descansou por um tempo. Eu não contei o tempo dessa vez. Essa aqui é a massa doce. Lembra que eu mostrei para vocês enquanto eu estava batendo a massa salgada? Olha o quanto ela já cresceu. Agora eu vou fracionar ela para modelar rosquinhas de coco. A receita já está no canal. E aqui está minha massa salgada. Ela também já descansou por um tempo. Eu vou estar fracionando ela também. Só que essa parte eu vou pular. Eu só vou mostrar o resultado pronto. Se você já assistiu um vídeo meu de massa de pão, sabe que eu não gosto de usar trigo para trabalhar as minhas massas. Aqui a minha bancada está untada com óleo e as minhas assadeiras também. Então eu vou fracionar a minha massa agora e vou despejar ela aqui na minha bancada. Aqui eu tenho uma porção de massa, 600 gramas. Cada 600 gramas dessa, eu vou dividir para aproximadamente 60 gramas cada porção de massa. Quero compartilhar com vocês a maneira que eu faço para ganhar tempo. Desta maneira, observa só. Eu tiro um pedaço aqui, avalio 2 rosquinhas. E venho aqui e vou dividir aqui em 8 porções. Quando eu acabo de dividir aqui, dá para notar que já tem as 9 rosquinhas. Muito prático assim. Eu faço assim os cordões com a minha massa para observar cada massa, se tá padronizada. Vou enrolar uma rosquinha para que veja daí, como é bem simples. Depois que tá bem adiantado assim, eu estico bem a massa bem fininha. Depois vocês vão ver o crescimento dessa rosquinha após fermentar. Cresce bastante. Como eu já falei, essa rosquinha de coco tá no meu canal. Tem várias receitas de pão e rosca no meu canal. Após esticar bem assim a tira, não sei se vai dar para focar bem. Eu junto assim, ó. Após fazer assim, eu giro um pouco, colo uma desse lado, outra desse assim. Aí fica assim. Aqui as rosquinhas já estão modeladas. Aqui eu tenho 30 rosquinhas.
15 em cada assadeira. Agora eu vou modelar o pão de sal. A massa já até cresceu bem, ela está bem aqui, vou mostrar para vocês. Tá aqui coberta. Vou descobrir e mostrar. Aqui tá minha massa. Vou fracionar também. Cada pão eu vou pesar 600 gramas cada pão. O primeiro pão que aqui eu modelei foi o pão caseiro. Só que eu esqueci de gravar. É muito simples assim. Sempre eu começo abrindo com as mãos para tirar as bolhas de ar que tem dentro da massa. E venho abrindo assim com um rolinho só um pouquinho e modelo o meu pão. Aqui já é outra massa. Eu abri para fazer um pão recheado, como eu havia falado para vocês no começo, com carne moída. Aqui tem aproximadamente de largura 24 centímetros. Esse daqui é um pouco menor e uns quase 30 centímetros de comprimento. Eu vim aqui colocando o recheio que eu escolhi colocar. Essa massa fica muito boa. Lembrando que essa massa está no canal, passo a passo, feito manualmente. Aqui para modelar o meu pão eu venho cortando assim. Do outro lado da mesma maneira. E depois eu venho cortando aqui também nas laterais. Aqui é só para mim ter uma base para depois fazer a trama aqui em cima deste pão. Porque depois eu vou cortar à medida que eu ver necessário. Faço mais ou menos igual os dois lados. Vai ficar uma trama muito bonita. E esse pão aqui cresce bastante. Eu começo sempre por aqui, pelas essas laterais. Arrumo bem elas assim. Agora eu começo nas laterais, arrumo assim também. E agora eu venho modelando, cruzando essas tiras. Como eu cortei muito grande, eu venho recortando novamente e vou analisando. Lembrando que essa massa aqui, ela tá numa espessura bem grossinha. Essa massa aqui pesa 600 gramas. E vai ser um pão de bom tamanho e bem recheado. Venho aqui fazendo a trama e observa como vai ficando bonito essa trama. Fica um pão com aparência muito bonita. Além de aparência, ele é muito saboroso. Sempre eu gosto de ir na extremidade final e vim consertando, porque depois fica uma modelagem mais bonitinha. Venho aqui arrumando. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, toca no sininho para receber as notificações dos novos vídeos que eu estarei postando. Aqui essa assadeira ela está untada com óleo. Coloquei aqui o pão, vou deixar aquela massa descansando. Vou modelar mais um pão, porque a minha receita rende 3 pão de 600 gramas. Vou abrindo aqui a minha massa com a mão mesmo, nem precisa de rolinho não. E a massa tem que ser numa espessura bem grossinha, não pode ser muito fininha não. Observando que eu deixei uma margem aqui na modelagem desse pão. Coloquei aqui o resto do recheio que sobrou. Tô picando aqui algumas azeitonas aqui no pão, porque a azeitona combina muito bem com essa massa. Coloquei um pouquinho de cebola e o tomate em rodela. Coloquei um pouquinho de orégano e vou colocar esse restinho de presunto, não, ou melhor, de mussarela que sobrou, para vir fechando essa massa. Agora que eu acabei de arrumar, eu vou fazer o corte só desse lado aqui, mais ou menos na espessura de um dedo. Venho cortando. No meu canal tem vários vídeos sobre massa de pão. Tem pizza, tem torta,
Eu estico aqui bem, observa que a minha massa está numa espessura boa e levo só até a metade, porque eu quero que fica um pedaço do recheio para fora mesmo. E depois que eu arrumar bem assim, eu venho enrolando as tirinhas e arrumando aqui esse pão. Esse pão aqui é bem maior de comprimento do que aquele primeiro. É só observar quando eu colocar dentro da assadeira. Ele também pesa 600 gramas de massa. E ele ficou bem recheado, muito saboroso. Ele ficou com um sabor assim de pizza, ficou muito bom. E você vai observar no final que aqui na minha casa, assim que eu terminei de assar o pão, rapidinho eles consumiram esses 2 pães. Foram muito rápido, porque ele é uma massa muito saborosa, muito gostosa. Aqui já estamos finalizando mais um pão. Vou estar arrumando ele dentro dessa assadeira. Ela também está untado com margarina. Lembrando também que a minha bancada, ou melhor, está untado com óleo. A minha bancada também foi untada com óleo, por isso a massa não prega na bancada. Essa massa aqui é uma massa bem hidratada. Esse foi o rendimento dos pães que eu falei. Aqui está todo o meu trabalho. Vou esperar a fermentação. Aqui eu pincelei com ovos batidos. Se eu colocasse só a gema, ia ficar muito escuro. Eu gosto num tom mais clarinho. Trouxe aqui para o meu forno. Eu pré-aqueci o meu forno em 200 graus. Após 5 minutos, eu vou colocar ele na temperatura de 180 graus e vou esperar por 45 minutos. Ficou desse jeito aqui. Ficou um pão bem assado. Eu gosto sempre de finalizar passando margarina por cima. Dar brilho, sabor e maciez. Aqui na minha cozinha está um cheiro maravilhoso, como de salgado assado. Essa é a sensação. Vou cortar aqui para estar servindo aqui a minha família que está aqui próximo de mim. Eles gostam de comer o pão sempre bem quentinho. E sempre nas minhas massas, eu gosto de usar uma quantidade bem pouca de fermento. Bem pouca. Geralmente a fermentação é um pouquinho mais demorada por causa da quantidade usada. Mas super vale a pena, porque fica um pão mais digestivo, de fácil digestão, com quantidade menos. Para cada quilo de trigo, eu gosto de usar uma colherzinha daquelas pequeninas, com fermento 1,5. Se fosse o fermento fresco, eu ia usar 15 gramas. Aqui eu já cortei aquele pão, só tem esse pouco ali no prato. Eles estão comendo aqui em casa. Tá maravilhoso. Assim que pincelar aqui, vou estar cortando esse também para o consumo da minha família. Essa massa é uma massa muito macia mesmo. Vou estar cortando aqui. Daí não dá para perceber a maciez dessa massa, mas é muito macia. E nos meus vídeos eu mostro as técnicas, como deixar uma massa macia e fazer com que o glúten se desenvolva com mais rapidez. É só assistir um vídeo e avaliar. Eu creio que você vai gostar e aprender bastante. Essa massa ficou bem recheada, tá muito bem molhadinha e muito saborosa. Olha que pão maravilhoso. Muito macio mesmo. Agora eu vou acabar de cortar ele aqui para estar servindo para minha família. Esses 2 pães que assei recheado rendeu bastante fatias. Bastante mesmo. E essa assadeira aqui, ela é uma assadeira grande, para que daí de casa você possa analisar
mais ou menos o tamanho que é este pão. Olha que massa perfeita, muito suculenta, muito macia. E esse recheio aqui super combinou. Os tomates ali na carne moída. Ficou muito bom. Agora que já mostrei para vocês a maciez deste pão, quero mostrar também o resultado das rosquinhas que tá assando também no forno. Elas ficaram no forno por 40 minutos, em 180 graus. Aqui eu trouxe elas para a bancada. Gosto de passar uma calda por cima. Essa calda também eu mostrei em alguns vídeos como é que eu faço essa calda para passar nas minhas rosquinhas. Ela dar brilho e maciez e sabor a essas rosquinhas. Eu gosto de cobrir elas com coco. É uma receita que eu vendo muito bem. Aqui eu fiz bem pouco para estar entregando, porque eu só faço por encomenda. Só aquilo que foi encomendado para estar entregando para os meus fregueses. Aqui eu estou usando coco em flocos. Vou colocando aqui em todas. E assim que eu acabo de pincelar aqui a calda e colocar o coco, eu gosto já de embalar as minhas rosquinhas no saquinho, porque eu acho que conserva a umidade e deixa elas bem molhadinha, bem suculenta. E geralmente quem compra rapidinho come rapidinho, porque elas ficam maravilhosas, fica muito boa. Até se eu deixar uma grande quantidade na minha casa, rapidinho acaba, porque é uma massa muito saborosa. Aqui eu já estou finalizando com o coco. Já estamos chegando no final de mais um vídeo. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. E quero mostrar para vocês a finalização desse vídeo, em que eu paro de falar agora e deixo o final acontecendo. Que Deus abençoe. Aqui já chegamos no final de mais um vídeo. Que bom que você ficou até aqui comigo. Essa foi a minha produção de hoje. Os pão salgado e recheado. Só sobrou aquela pequena porção ali dentro do prato. E assim é o resultado também do pão caseiro para entrega. Já tá tudo embalado aqui só para entregar. E ficou aqui essas rosquinhas aqui, que vai ser para aqui para casa. Que Deus possa abençoar a sua vida. Até um próximo vídeo, se Deus assim o permitir.